edição do jornal Tributo Time. Hoje falaremos de um assunto um pouco polêmico, que é o sistema de transporte Uber. O Uber é um aplicativo que permite que qualquer pessoa, com apenas um smartphone, chame um carro com motorista, como se fosse um táxi. O Uber normalmente tem carros de boa qualidade, com preços acessíveis e pagos com cartão de crédito. Hoje trouxemos no programa os especialistas em direito tributário, o Dr. Benigno Lopes e a doutora Maria Elizabeth Palhares, para explicarem sobre a tributação do Uber. Passo agora a palavra para a nossa repórter Braulia Mota, que fará algumas perguntas para os nossos convidados. Bom, Vanessa, estamos aqui com os nossos convidados. Eu estarei fazendo pergunta a respeito do Uber. Dr. Benigno, a prestação de serviços Uber é juridicamente legal? Bom dia a todos, bom dia, Braulia. Pois bem, antes de falarmos da regulamentação do Uber, temos que dizer sobre a Lei 12.587 de 2012, que é uma lei que instituiu a política, da mobilidade urbana no Brasil. É uma lei recente, uma lei nova, de 2012, e que ainda está sofrendo algumas alterações. Pois bem, essa lei, ela trata de toda a mobilidade urbana nos grandes centros, E ela tem algumas características, Quanto à característica do serviço, ela divide entre serviço coletivo e serviço individual de transporte de passageiros, Então, quanto à natureza daquele serviço, ela também divide em público e um serviço privado. Já no artigo 4º dessa lei, ela coloca a situação de um transporte ser público individual de passageiros, que é aquele feito através de um serviço remunerado, de veículos de aluguel, e que eles realizam viagens individualizadas de passageiro, que a gente enquadra aí os táxis, E, por outro lado, existe o transporte motorizado privado, que é aquele transporte realizado por transporte de passageiro, individual de passageiro, realizado de forma individualizada por intermédio de veículos particulares. E nós vemos a falta de regulamentação justamente aí. A lei, ela deixa aberta essas duas possibilidades de transporte. O transporte público e o transporte privado de passageiros. Então, é onde a empresa Uber se enquadra, É onde a empresa Uber se coloca. Ela se coloca no mercado não como um concorrente direto do táxi, mas sim como um serviço de transporte individual de passageiros de forma privada. E não existe, infelizmente, ainda, o direito ainda está aquém dessa realidade social, essa transformação social, essa inovação que a tecnologia trouxe a nós, da solicitação de um transporte, através do aplicativo. E essa lei 12.587, ela regula toda o transporte, a mobilidade urbana. Os táxis, por sua vez, eles já têm uma lei própria, que é a Lei 12.468 de 2011, que regulamenta o transporte do táxi. Mas ainda carece em nossa legislação da regulamentação do Uber. O artigo 5º da Constituição, é bom deixarmos claro que ele dá livre exercício, o artigo 5º, inciso 8º, 13º, ele dá livre exercício de qualquer trabalho, desde que ele não seja ilegal. Logo, a gente não consegue ver nenhuma ilegalidade no Uber, porque não tem nenhuma proibição na Lei 12.537 que proíba o exercício de transporte individual de passageiros por meio de veículos próprios, que é onde se enquadra o Uber. Logo, realmente carece de regulamentação o transporte realizado pelo Uber, mas também não extraímos nenhuma ilegalidade, da forma que é realizado, porque há uma permissão na própria lei que regulamenta aí a mobilidade urbana, que é a Lei 12.537, há uma previsão deste transporte realizado por meio de veículos particulares, que é o que acontece com o Uber,
estamos vendo, né, dia a dia, esse confronto. Mas não podemos afirmar que é um transporte ilegal, apesar de carecer ainda de uma regulamentação própria. Vamos falar agora com o nosso repórter Luan Ícaro, que está pelas ruas da cidade buscando dúvidas da população sobre o aplicativo de transporte Uber. Que vamos responder essas dúvidas aqui mesmo no estúdio, com os nossos convidados especialistas em direito tributário. Luan? Bom dia, Vanessa. Eu estou aqui ao vivo na sorveteria Salada, em frente à PUC Betim. Estou aqui com a nossa telespectadora, a Flávia, e ela tem uma dúvida em relação ao Uber, que ela gostaria de perguntar para vocês. Bom dia, tudo bem? Devido à polêmica que está dando em relação ao Uber e o táxi, qual é a diferença? Bom dia a todos. Ô Flávia, a diferença entre o Uber e o táxi, assim, a diferença primeira que a gente consegue visualizar é que o táxi ele é um carro plotado, ele é um carro caracterizado, então a gente identifica ele facilmente na rua. E a forma também como a gente faz a solicitação desse serviço do táxi, é diferente com o Uber. O Uber a gente não vai conseguir, com o aceno de braço na rua ou se dirigindo ao motorista em um ponto de táxi, contratar o serviço. Ele está restrito, ele é um serviço de transporte, mas ele é um serviço particular, né, e individual, e não, o que não impede que mais de uma pessoa utilize, mas o desconto do serviço, a forma como que ele vai ser pago é através do aplicativo, que essa pessoa que utiliza o Uber, ela já está cadastrada como usuária do serviço e essa solicitação vai ser feita através do aplicativo. Ela vai solicitar, vai dar um endereço, o motorista vai dirigir buscando uma pessoa específica. E tem uma diferença assim, que é mais importante até, é com relação à forma que os taxistas são filiados normalmente a cooperativas. Tem também os taxistas que são autônomos, né? Mas muitos são filiados a cooperativas. E eles têm algumas isenções na aquisição de veículos, que o taxista, ele tem a isenção, por exemplo, do IPI, que é isento em 11%, e ICMS, que tem uma variação entre estados, que é um imposto estadual. Então, por exemplo, no estado de Minas Gerais, ele vai ter uma isenção de 12%. Ele tem também isenção de IOF, do IPVA, o ISS. Então, isso aí dá uma diferença significativa na aquisição do veículo. No caso do motorista do Uber, ele compra esse veículo de forma particular, ele não tem isenção, né? Ele arca com todo o custo do veículo no decorrer da utilização. Então, isso difere bastante. O Uber não vem assim como um concorrente ao táxi. É um serviço que presta, auxiliar seria o caso, né? Ele não compete, eles não competem, porque tem características bem diferentes. Voltamos às ruas com mais uma pergunta. Vanessa, continuando com as questões levantadas em relação à implantação do Uber, o senhor Vanderlei também tem uma pergunta a fazer para vocês. A Uber paga imposto? Vanderlei, sim, o Uber paga imposto. Porém, temos que fazer essa divisão entre o prestador de serviço do Uber, que é o motorista, né, aquele que adquire o carro particular para prestar esse serviço e cadastra no aplicativo, né, como motorista. Então, o aplicativo pode ser cadastrado, a pessoa se cadastra como motorista ou como usuário do serviço do Uber. Ele paga impostos na aquisição do veículo, né, e também na prestação desse serviço. Na aquisição do veículo, o motorista, condutor desse veículo, né, ele vai pagar o IPI, o ICMS e o IOF para adquirir esse veículo, quando ele compra, né? Então temos que dividir que o IPI é um imposto federal, né? É um imposto que é de competência da União e vai variar, né? Mas normalmente ele vai pagar integralmente sobre esse imposto, né? É um imposto sobre produtos industrializados, então na aquisição desse veículo ele vai pagar o IPI. O ICMS, por sua vez, já é um imposto de competência estadual, ele vai variar de estado para estado, mas, de qualquer forma,
o consumidor, quando compra o veículo, ele vai pagar o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação, né, de mercadorias e serviços, e prestação de serviço. Ele vai pagar, então, o IPI, o ICMS, vai pagar o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, né, no momento que ele vai financiar aquele veículo, ou mesmo que ele compre à vista, ele vai incidir também a tributação do IOF. Temos que ressaltar ainda que o motorista do Uber, né, o proprietário daquele carro, seja ele proprietário, ou mesmo que ele não seja proprietário, mas que ele preste aquele serviço, ele vai incidir ainda sobre ele a tributação do imposto de renda de pessoa física. Por quê? Porque o motorista do Uber é uma pessoa física, aquele que presta o serviço é uma pessoa física. E se ele for regulamentado no Simples, né, se ele se cadastrar no Simples Nacional, ele irá pagar uma tarifa de 4,5%, 4,5%. Se ele não for cadastrado, esse valor que ele receber pela prestação desse serviço, ele vai incidir sobre ele o imposto de renda, que vai variar aí entre 7,5% a 27,5%. Conforme a tabela progressiva da incidência do imposto de renda, né? Então, a gente vê uma situação que o prestador de serviço do Uber não tem como nem burlar o fisco, porque ele recebe literalmente através do seu cartão de crédito. Então, as informações da operadora do cartão de crédito haverá um cruzamento dessas informações com o fisco. É impossível dele negar que ele recebeu uma quantia X em determinado mês. A gente vê até na questão do táxi que o taxista ele recebe em espécie, em dinheiro. Então ele pode ou não mostrar ao fisco, né, o que ele recebeu. Então tem como ele até, se ele quiser, ele burlar o fisco. O Uber não, é impossível porque ele recebe somente através do cartão de crédito. E ainda temos que ressaltar que o motorista do Uber, né, o proprietário daquele veículo, ele vai arcar com o IPVA. O IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Então, anualmente, ele vai pagar ao Estado, né, que é um imposto também de competência estadual, ele vai pagar ao Estado o valor sobre o seu, né, que gira em torno, aqui, por exemplo, em Minas Gerais, gira na tarifa de 4% do valor do veículo. Então, ainda vai ter mais essa incidência tributária, que é o IPVA. Então, resumindo, o Uber vai pagar, o proprietário daquele carro vai pagar o ICMS, vai pagar o IPI, vai pagar o IOF, o Imposto de Renda de Pessoa Física e ainda o IPVA. Doutora Maria Elizabeth, a empresa Uber, dona do aplicativo, também está sujeita a algum tipo de tributo? Oi, Braulio. Paga sim, Braulio, porque a empresa Uber, ela é uma empresa constituída formalmente. Ela tem CNPJ, nas cidades que ela presta o serviço, ela tem uma sede, ela é regulamentada. E ela paga, formalmente ela paga os impostos, ela paga COFINS, ela paga o PIS, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e também o ISS. Só que tem uma grande polêmica com relação ao ISS, porque a empresa Uber, ela é uma empresa de capital fechado. E as empresas de capital fechado, elas não precisam demonstrar o seu balanço contábil. Embora muitas façam para demonstrar transparência, mas ela não precisa. Então, todos os questionamentos que já foram feitos à empresa Uber, ela diz sim recolher os impostos e está legalmente com os seus recolhimentos. O ISS teve uma decisão recente do prefeito Haddad, de São Paulo, que ele determinou que a Secretaria de Finanças cobre o ISS da empresa Uber, independente da regulamentação. O entendimento é que, se houve a prestação de serviço, houve o fato gerador, então que seja feito esse recolhimento. Isso é o que tem gerado assim, uma certa polêmica. A Uber, ela fala que tem recolhido, que tem sido, mas não tem essa demonstração, porque não tem essa exigência. Como é o caso do imposto de renda da pessoa jurídica. A forma como o lucro, né, da empresa acontece, ela assim, tem até uma forma de garantir que não haja essa negação.
Porque a empresa Uber, ela recebe 25% em cima do valor que o motorista recebe da corrida. E esse valor, ele já é automaticamente no cartão de crédito. A única forma de pagamento do Uber é pelo cartão de crédito. Não se movimenta dinheiro. Então, isso dificulta muito se a empresa tivesse a intenção de sonegar. Porque há um cruzamento dos dados, né? A própria Receita faz esse cruzamento dos dados com as operadoras do cartão de crédito e as empresas que de fato recebem aqueles valores. O fenômeno do Uber é uma coisa assim que tem acontecido, não tem como negar. O que precisa realmente é a regulamentação, porque ele era 78º no mundo. Hoje o aplicativo Uber está em primeiro lugar dos aplicativos mais baixados. Ele já está em 55 países e 406 cidades. No Brasil, 9 capitais já têm a prestação do serviço Uber. O que não fica restrita às capitais, porque a sede da empresa é na capital, mas ela presta o serviço no entorno, nas cidades metropolitanas. Igual Betim, há aproximadamente um mês, já tem a prestação do Uber. E assim, é um fenômeno mesmo na mobilidade urbana, nos tempos modernos. É com você, Vanessa. Chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa. Aproveito para agradecer a todos os nossos convidados e a todos que nos assistem em casa. Tchau e a gente se vê amanhã. Inspetores, diretores, o recado para senhoras e senhores. Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto. Eu pago no meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não entrar no SPC e no Serasa. Pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará. Passagem, bagagem, pesagem, postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU, IPVA, o IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o PIS, o COFINS, o PASEP.